Olá, tudo bem? Aqui estamos, mais uma vez, no nosso local de encontros, no Horas Sagradas. Um lugar especial que nós escolhemos para falarmos com Deus e aprendermos mais da Sua palavra. Hoje nós estudaremos sobre o tema Deus em nós, em 1 João 4. Quero saudar a todos e a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós vivemos em um mundo difícil, um mundo em que cada dia mais encontramos pessoas sofrendo, passando dificuldades e desanimadas, muitas delas até desistindo de viver, porque não têm coragem de enfrentar os problemas da vida. Deus em nós faz toda a diferença. A palavra de Deus nesse texto vai nos ensinar que é muito importante nós aprendermos a ter comunhão com Deus a ponto de sabermos entender, reconhecer o Espírito de Deus e de que forma ele procede. O capítulo 1 diz assim: Amados, não creio em qualquer espírito, mas examine-os para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E muitos desses falam em nome de Deus. E isso tem confundido muitas pessoas, porque em meio aos problemas, as pessoas buscam Deus a partir de uma necessidade e encontra uma apresentação de Deus diferente daquela que o Evangelho apresenta. O Espírito de Deus, ele é diferente. Vocês podem reconhecer o capítulo 2, o Espírito de Deus deste modo, desta maneira. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito que vem de Deus, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. E os outros não. E isto faz muita diferença em nossas vidas. Portanto, eu quero falar com você aqui hoje que o que está em mim e em você, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, é maior do que o que está no mundo. E ele certamente vai trabalhar em nossas vidas e fazer a diferença diante das dificuldades. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram falar, que ele viria ao mundo e que já está no mundo. Queridos, a palavra de Deus em Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem tem o Espírito de Deus em si, dentro de si, reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que ele veio em carne, que ele é o Salvador. E ao reconhecer Jesus Cristo como Senhor, esta pessoa vai seguir a paz com todos e também a santificação. Ela vai mudar de vida, ela vai mudar a sua maneira de pensar, de sentir e de fazer as coisas. Isto fará diferença, porque a partir deste momento teremos habitando em nós o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que vai operar em nossas vidas. Se a palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá?
Portanto, queridos, eu quero dizer para você que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque não há um espírito em nenhum lugar, nem embaixo da terra, nem no céu, em lugar algum, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o Filho de Deus maior. Não há esse espírito maior do que o que habita em nós, naquele que nós aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, Ele faz a diferença nas nossas vidas, quando nós também fazemos a diferença no meio das pessoas. Quando nós testificamos deste Espírito, através da mudança, através do arrependimento, através da transformação, através da purificação. E nós, assim, crendo desta maneira, teremos em nós o Espírito da verdade. E o texto diz no capítulo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não desista, vá em frente, lute, em nome de Jesus, que você terá a vitória diante das dificuldades que você está vivendo. Não importa quais são, é muito maior o que está em mim, o que está em você, do que o que está no mundo. Eu quero encerrar esta palavra, essa meditação de hoje, contando para você uma historinha. E você certamente entenderá melhor o sentido do que nós estamos dizendo. Uma filha chegou do trabalho mais cedo, reclamando com a mãe das suas dificuldades. Sua mãe lhe deu um abraço e disse, filha, deixa eu lhe contar uma história. E a filha disse, mãe, com tantos problemas que eu tenho, você quer me contar uma história? Mas a mãe, ignorando a fala da filha, começou a lhe contar a história. E ela disse, filha, em uma floresta tinham 3 leões. E o leão, ele é o rei, né, da floresta. Mas o macaco, o mais astuto de todos os animais ali, chamou uma reunião e falou, olha, nós sabemos que o leão é o rei da selva, mas aqui nós temos 3. E nós precisamos saber qual dos 3 que é o nosso rei. E aí ele propôs um desafio. Os leões, ao ouvir aquela história, pensaram entre eles, realmente, né, precisamos fazer alguma coisa para saber quem de nós 3 será o rei desta selva. E o macaco disse, farei então um desafio. Sabe aquela montanha alta? Aí todos sei. Então, nós vamos fazer um desafio. O leão que conseguir subir naquela montanha alta, esse será o nosso rei. Os leões acharam justo a proposta e aceitaram o desafio. Então, amanheceu o dia, o primeiro leão foi. Ele tentou com todas as suas forças subir aquela montanha e escalar. Chegou em um determinado momento, ele, cansado, ele olhou para a montanha e disse, montanha, você me venceu. Ele desistiu e voltou. O segundo foi, também lutou bastante. E ele chegou diante da montanha e disse para ela, montanha, você me venceu. Ele desistiu e voltou. E o terceiro leão foi. Ele também lutou e não conseguiu. Mas ele disse para a montanha, montanha, é verdade que hoje eu não consegui te escalar, mas eu vou voltar, vou me renovar e amanhã eu virei outra vez aqui e eu vou vencer você. Quando todos terminaram o seu discurso, a águia que estava acompanhando e vendo tudo, voltou para a reunião onde estavam os 3 leões e todos os animais da floresta. E eles disse, a águia disse para eles,
Eu estava acompanhando a disputa. E eu sei quem venceu e quem será o nosso rei. Aí todos ficaram em silêncio e os leões também, sem entender exatamente o que estava acontecendo. E a águia disse, o primeiro leão ele foi e ele disse que a montanha tinha lhe vencido e que ele tinha perdido a batalha, então ele desistiu e voltou. Assim também foi o segundo. Ele desistiu e voltou e disse para a montanha, tu me venceu. Mas o terceiro leão, ele não se deu por vencido. Ele disse para aquela montanha que ele ia voltar e que ainda ia vencê-la. Este deve ser o nosso rei. Porque o verdadeiro rei, ele não desiste. Ele vai em frente, ele luta. E quando você luta, você vence. Portanto, eu quero deixar aqui esta lição para você hoje, para mim, para nós. Que nós devemos ter em nós a certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo e que não há montanha alguma, que não há nenhum obstáculo que vá nos vencer, mas nós vamos vencer a qualquer obstáculo, a qualquer montanha que vier sobre nossas vidas, porque é muito maior, é muito mais poderoso o que está em nós do que o que está no mundo, porque nós somos o templo do Espírito da verdade, o Espírito de Deus que habita nas nossas vidas. E é este Espírito que nos garante a vitória em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos orar a este Deus, a este Rei vencedor, a este Rei que tudo pode, a este Rei que quando Ele dá a sua palavra ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Teu nome é um nome poderoso, grandioso, e louvado seja o Teu nome para sempre. Jesus, Jesus, nome poderoso, um nome maior do que todo nome, que todo joelho se dobrará, o nosso verdadeiro Rei. Grande és, Senhor. Ó Pai, obrigado por nos escolher, por escolher habitar em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Teu nome para sempre, ó Pai. Senhor, eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, colocar diante de Ti todos os nossos problemas e Te clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua graça, para que, através do poder que há no sangue de Jesus, nós sejamos sempre muito mais do que vencedores. Quero também, Senhor, colocar diante de Ti todos os povos da terra, e Te pedir, ó Pai, que Tu estejas suprindo as necessidades de cada um de nós, conforme o Teu poder, conforme a Tua palavra, Pai. Nós confiamos em Ti e sabemos, Senhor, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, Senhor. E é em nome de Jesus, em nome do Deus Pai e do Espírito Santo que nós oramos. Amém e amém.